O Estevão volta a brilhar no futebol europeu, tá? Ele foi um dos destaques do Chelsea na goleada de 5-1, né, sobre o Ajax. O Estevão, ele até recebeu a bola para cobrar pênalti, né? Porque o time achando que ele merece, e ele fez o primeiro gol dele pela Champions League. Foi o gol de pênalti, ainda no primeiro tempo, e deixou o campo sob muitos elogios dos torcedores do Chelsea e da mídia europeia. O camisa 41 se tornou o mais jovem da história do Chelsea a marcar um gol na Champions League. E de quebra, se tornou o terceiro jogador brasileiro mais jovem da história a anotar um gol na Champions. Poucos meses atrás do Endrick, que é o líder no ranking. O ranking é o seguinte: Endrick pelo Real Madrid com 18 anos e 58 dias. Anderson pelo Manchester United, né? O Anderson, que foi revelado pelo Grêmio, 18 anos e 105 dias. E o Estevão, 18 anos e 181 dias. O Maresca, o técnico do Chelsea, elogiou muito o Estevão. A gente vai mostrar já aqui o que disse o Maresca e o que disse o Estevão. Mas, Mauro, a gente já dizia, né, há muito tempo aqui, que o Estevão é a promessa de ser o maior talento do futebol brasileiro pós-Neymar. Talento. Eu não digo que o Estevão pode conquistar tudo que já conquistou o Vinícius Júnior, por exemplo. 2 Champions League, sendo protagonista, prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Agora, eu acho que de talento, futebol, talento, tom, o Estevão, desde o Neymar, é o maior talento do futebol brasileiro e já está brilhando na chegada, né, Mauro? O que é muito difícil. A gente diz que tem que ter uma adaptação. O moleque chegou lá com 18 anos e não está sentindo peso nenhum com a camisa de um gigante europeu, Mauro César Pereira. Ele fez uma escolha muito boa, porque o Chelsea ele tem um elenco muito jovem, então ele é um jogador jovem no meio de outros jovens. Isso é muito, muito bom para ele. Se ele vai para o Barcelona, o Real Madrid, o caso do Endrick, o próprio Vitor Roque, que já voltou ao Brasil, eu acho que acaba sendo mais complicado. Cobrança, expectativa, duelo por posição. E o Chelsea tem uma política de contratar jogadores jovens, o elenco de fato tem muito jogador novo, e ele é mais um jogador jovem, então acho que isso torna a sua adaptação um pouco mais fácil. E ele é ótimo jogador, está em franco desenvolvimento, muito novinho, tem só 18 anos. Não surpreende nada esse sucesso que ele está alcançando rapidamente no futebol inglês. Né, Raí? É um momento mágico do Estevão aí, nessa chegada ao Chelsea. Tá na seleção também, na seleção brasileira do Ancelotti, né? Ele tá cheio de moral. Inclusive, as notícias dos bastidores é que o Estevão deve ser titular da seleção brasileira, né, nos próximos jogos, e tem grandes chances de ser titular da seleção brasileira até na Copa do Mundo. É um moleque que chega na seleção muito novo, sem sentir o peso da camisa da seleção, e que chega no Chelsea muito novo, cheio de contratações, e vem se firmando como uma das grandes promessas e até um dos grandes nomes do time. Eu acho que tem uma grande chance do Estevão ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Se a gente olhar para os amistosos aí que o Brasil disputou recentemente, aquele jogo em que o Brasil produziu bastante ofensivamente lá contra a Coreia do Sul, um adversário até um pouco mais frágil, o Ancelotti joga com Rodrigo, Vinícius, Matheus Cunha e o Estevão. Acho que 3 desses 4 serão titulares na Copa. Para mim, a vaga ali do Matheus Cunha ainda é uma vaga aberta, que pode ser ocupada por um outro centroavante, né? Um centroavante de fato, melhor dizendo, ou pelo Rafinha, talvez, né? Que é um jogador que em alguns momentos já atuou ali naquela faixa mais central, ou dependendo de um outro jogo, ele pode ir com os 3, Estevão, Rodrigo, Vinícius, e um meio mais recheado, entrando mais um volante ao lado do Casemiro e do Bruno Guimarães, talvez o Lucas Paquetá, por exemplo. Então, há uma projeção sim do Estevão ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. E no Chelsea tem sido muito legal observar esse início da trajetória dele e o protagonismo, né? Recentemente ele fez gol de vitória no jogo contra o Liverpool, jogo pesado da Premier League,
ali no último lance, ele faz um gol que dá ao Chelsea os 3 pontos. Ontem marcou seu primeiro gol na Champions, então tem sido muito bacana ver os momentos iniciais dele no time do Maresca, algumas vezes mais aberto pelo lado direito, outras jogando um pouco mais centralizado. É um jogador também que tem esse aspecto que é legal, né? De poder jogar em posições diferentes, pode ser tanto um ponta quanto um meia, vai bem nas duas funções que ele exerce, e fez isso no Palmeiras, agora tem feito no Chelsea, na própria seleção brasileira a mesma coisa também. Então, muito bom jogador. Eu me lembro que quando o Estevão começou nos primeiros passos, eu ouvi muita gente dizer que o Palmeiras estava... E foi logo no momento ali que sai o Endrick, né? Que surge o Endrick, e ele estava ganhando espaço, tendo os primeiros minutos com a camisa do Palmeiras, e aí depois vem a venda para o Real Madrid. E eu ouvi muita gente que acompanhava o Estevão na base, que viu ele de perto, dizer que o Palmeiras estava lançando um jogador melhor do que o Endrick, que o Estevão seria melhor do que o Endrick no Palmeiras e ao longo da carreira também. Não sei se no Palmeiras dá para fazer essa comparação, o Endrick foi campeão brasileiro sendo determinante, mas o Estevão me parece ser um jogador com muitos recursos e que conseguiu fazer um caminho diferente também na Europa para ter mais espaço, né? Enquanto o Endrick foi para o Real Madrid e hoje vive essa questão de talvez sair para buscar mais minutos, a gente analisou um pouco desse aspecto ontem, o Estevão cada vez mais vai se firmando no Chelsea e acho que com a projeção de ser um titular daqui para o final da temporada, né? De chegar à Copa do Mundo com uma minutagem grande, com a possibilidade até de ser um titular absoluto no time do Maresca. Então é interessante observar esses caminhos, né? O Mauro estava falando das escolhas dos jogadores, dele ter ido para um time com vários jogadores jovens, e o Chelsea segue investindo em jogadores muito jovens, contratando jogadores numa idade muito baixa e em alguns momentos utilizando, em outros emprestando, mas sobretudo desenvolvendo eles. Eu acho que o Estevão tem muito para se desenvolver nesse time do Chelsea. Para mostrar aqui o Maresca, né, técnico do Chelsea, dando maior moral ali para o Estevão. O Maresca, colocando aí a arte na tela, ele disse o seguinte: eu me sinto muito sortudo por ser treinador do Estevão. Os torcedores pagam ingressos para ver jogadores como ele e Cole Palmer. Com jogadores jovens, na maioria das vezes, você fica preocupado, porque eles jogam 1, 2 partidas e marcam gols, e pensam que já são jogadores de ponta. Não temos que nos preocupar com isso com o Estevão, porque ele é muito humilde, muito educado e tem sua família por perto. Olha aí, Flávio Prado, é um baita reconhecimento que mexe com o principal, né? É o Maresca deixando claro que o Estevão não é deslumbrado, que o Estevão não se acha craque, que o Estevão tem os pés no chão, e um moleque com o talento do Estevão, tendo humildade e pés no chão, meu Deus, é promessa de ser aí em breve um dos grandes nomes do futebol mundial, Flávio. Sem dúvida, ele começou muito bem, com muita tranquilidade, com muita segurança, tá andando, tá caminhando, o técnico tem essa confiança nele, que é fundamental, está respaldado pelo que disse o Maresca, pela família, e esse é um momento decisivo para ele. Daqui para frente, tudo que ele fizer vai ter uma repercussão enorme, pro bem e pro mal. Então, se ele conseguir manter essa linha, vai oscilar, obviamente, é um garoto, todo jogador oscila, mas o mais jovem tem tendência a oscilar mais. Ele precisa desse respaldo da família e do técnico na hora que isso acontecer. Eu gosto muito do Estevão. Desde a primeira vez que eu vi jogar, sempre achei um jogador interessantíssimo. Lembro no Cruzeiro, quando falava que era o Messinho, né? A gente, e tal. Não é o Messinho, mas é um jogador de um nível muito elevado, tem uma técnica muito apurada e tem tudo, sim, para fazer uma grande carreira. E também, embora muito jovem, eu entendo que já garantiu a vaga dele para a Copa do Mundo do ano que vem. Parece que o Ancelotti rapidamente definiu que ele será, você acabou de falar, né? Ele pode ser até titular nos jogos agora contra os times africanos e tem tudo para garantir uma vaga na Copa do Mundo, que seria sensacional com 19 anos disputar uma Copa do Mundo, tendo tudo pela frente. Aí, Monteiro. Eu também acho que ele está com o passaporte carimbado já para a Copa do Mundo. O Ancelotti, desde o princípio, tem contado com ele. Ele até foi titular, né, no primeiro jogo da seleção brasileira, aquele jogo contra o Equador em Quito, Guayaquil. Enfim, ele foi titular na primeira partida do Ancelotti e nos melhores amistosos recentes, né, ele também jogou e jogou bem. O jogo contra o Chile,
pelas eliminatórias que o Brasil vence no Maracanã, ele joga também e marca um gol, inclusive, na jogada do Rafinha. Então tem sido um jogador muito importante para a seleção brasileira também. E imagino eu que, além de convocado, claramente será titular do Brasil na Copa do Mundo do ano que vem. Mauro César Pereira, um baita elogio de um grande técnico pro Estevão aí no Chelsea, Mauro. Não tem como ser diferente, né? Um garoto bom, chegou lá, tá dando recado, jogando bem, já tinha mostrado seu potencial contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, quando o Palmeiras estava jogando muito mal, ele foi lá e empatou o jogo. Certamente ali que pensaram, pô, esse garoto daqui a pouco vai estar do nosso lado. E é o que está acontecendo. Eu repito, tudo que acontece com o Estevão não me surpreende nada. E acho que o Endrick também vai fazer uma grande caminhada, até ter uma dificuldade maior, porque a concorrência na posição dele é maior, o titular é o Mbappé, o novo técnico não curte muito, talvez um pouco imaturo ainda, né? Precisa amadurecer e tal, entender melhor as coisas. Acontece, muito jovem, mas acho que também tem potencial para fazer muita coisa também. Os dois garotos que o Palmeiras revelou são excelentes. E aí o Estevão também falou, né? O Estevão também falou aí, depois do jogo, foi entrevistado, e o Estevão, ele disse o seguinte, né? Ele disse que nem chegou a dormir quando soube que iria realizar o sonho de começar como titular pela primeira vez numa Champions League. Ele disse: fico muito feliz por esse primeiro gol na Champions. Estou muito feliz. Não tem como descrever muita coisa. Sempre sonhei com esse momento e ele chegou. Dedico esse momento a Deus, a minha família, que me ajudaram a chegar até aqui. Me sinto muito realizado e estou muito feliz. Fiquei sabendo hoje de manhã que eu seria titular. Teve reunião hoje de manhã e fiquei sabendo que eu ia jogar. Nem dormi de tarde. Costumo dormir de tarde para vir bem, mas a ansiedade bateu e eu não consegui nem dormir. Muito feliz por estar jogando no Chelsea, tendo oportunidades, saber que o treinador confia em mim, fico muito feliz. Disse aí o Estevão, tá? Depois da partida. E eu acho, tá, que o melhor dessa situação do Estevão é que ele tá mostrando aí essa humildade, né? Ele tá mostrando esse pé no chão, que é tão importante. A gente sempre fala de tanto jogador brasileiro, né, que deslumbra, que não sabe lidar com a fama, com o dinheiro, e o Estevão aí, de acordo com o Maresca, ele acaba tendo essa situação.